Há algo dentro de você que ninguém sabe. Algo que você carrega sem perceber sua existência. A pessoa que não consegue tirá-la da cabeça não chegou lá por acaso. Ouça com atenção. Não se trata da sua aparência, das suas roupas ou até mesmo do seu perfume. Em seu interior, uma tempestade muito mais profunda e sombria está em ebulição. Você foi quem despertou essa coisa dentro dele sem saber. Algo que vive nos cantos mais sombrios de sua mente, sufocando-o em suas noites, impedindo-o de respirar. Mas aqui está a dolorosa verdade que ninguém quer encarar. Você fez isso sem saber, sem qualquer planejamento. E isso é o que torna tudo mais perigoso. Psicólogos sabem disso há mais de um século. O que nos liga a outra pessoa de forma cega não são aquelas qualidades que escolhemos com nossa razão, mas uma ferida não cicatrizada ou uma promessa não cumprida. Nossa mente subconsciente capta isso como um recorte, e você, de uma forma estranha, tocou essa ferida na alma daquela pessoa. Mas como você pode parar por um momento e pensar? Pense na pessoa que te manda mensagens às 2 da manhã. Pense naquela que aparece onde quer que você esteja, como se fosse por acaso. Aquela pessoa cujo dia inteiro muda com base na sua maneira de lidar com ela. A que te diz que não se importa, mas cada movimento dela grita ao contrário. Ela se materializou diante dos seus olhos agora, não é? Porque o que você ouvirá em breve mudará sua maneira de entender aquela tempestade silenciosa que assola entre vocês desde suas raízes. Há um fenômeno psicológico que sempre falamos no canal de filosofia de Carl Jung. Um fenômeno que a maioria de nós pode não ter ouvido, mas que sentimos em nossa pele e ossos. A transferência de excitação emocional. Essa é a verdadeira razão pela qual algumas pessoas perdem completamente a razão quando estão ao lado de certas pessoas. Não é amor adolescente, nem uma obsessão patológica comum. É algo mais profundo, mais antigo. Algo que crava suas raízes na estrutura primitiva da mente humana. Você despertou isso dentro dele. Mas a verdadeira e mais perigosa dimensão começa agora, quando a mente daquela pessoa capta um padrão em você que corresponde às suas feridas mais profundas. Sua mente não processa isso como dor, mas trata como uma atração magnética. Teoricamente, aquilo que deveria afastá-lo de você o puxa para perto com uma força que eles não compreendem. Eles mesmos não conseguem explicar o porquê, nem podem controlar isso. E isso os aterroriza. O que te aterroriza é isso. Você não fez nada para provocar isso conscientemente. Ou, pelo menos, é o que você pensa. Mas a primeira verdade desconfortável nesta nossa conversa é que a mente subconsciente daquela pessoa nunca se move por acaso. Cada pequeno gesto seu, cada leve hesitação antes de responder, cada momento em que você demonstra imperícia e depois se afasta, cada segundo em que você apresenta uma versão verdadeira e autêntica de si mesma, mas parece inatingível ao mesmo tempo, tudo isso está registrado com precisão cirúrgica na mente daquela pessoa. Você não fez isso com má intenção, talvez você nem tenha percebido, mas eles perceberam. Aqui entra o princípio mais cruel da psicologia. O cérebro humano não busca aquilo que o faz feliz diretamente. Em vez disso, busca aquilo que reproduz aqueles circuitos emocionais familiares que aprendeu na infância. Busca aquela sensação familiar, mesmo que essa sensação seja a confusão, o desejo não resolvido e a bagunça de proximidade e distância que deixa a pessoa tonta. E você, sem saber, representa essa confusão familiar para alguém. Mas a situação se complica. Há algo específico que você fez para acender tudo isso. Não é como a maioria das pessoas pensa. Não se tratava de como você os tratou gentilmente. A gentileza não cria obsessão. The gentileza gera gratidão, mas não gera aquele amor avassalador que o Wes tira o sono. E também não se trata de como você o Wes tratou mal. O tratamento ruim cria trauma, mas não acende aquela chama dentro da pessoa que te ama loucamente. O que você fez foi mais preciso do que isso.
algo que vagueia nas fronteiras da consciência e do inconsciente. Você lhes mostrou uma versão real de si mesma, frágil, íntima e completamente exposta. Então, de alguma forma, essa versão escorregou para um lugar ao qual eles não podem acessar. Não de uma maneira rude ou grosseira, nem com crueldade, mas de uma forma que faz o cérebro humano dizer: eu quero mais disso, eu preciso disso mais. Por que não posso possuí-lo completamente? Você fez isso de uma maneira muito especial. E naquele exato momento, a mente dele começou a construir uma arquitetura colossal ao seu redor. Imagine assim: o inconsciente é como um oceano profundo e sem fim, e a consciência é apenas a espuma na superfície. Todas as coisas que essa pessoa acredita conscientemente que sente por você, aquelas coisas que ele pensa serem suas decisões, escolhas e sentimentos, são apenas essa espuma na superfície. O que está nas profundezas são sistemas de crenças, medos, desejos reprimidos e circuitos aprendidos que foram ativados por uma palavra que você disse, ou uma ação que você fez, ou até mesmo algo que você não fez. Isso é exatamente o que eles cativa. E eles não podem sair desse impasse apenas olhando para dentro de si mesmos. Eles não podem resolvê-lo com lógica. Eles não podem se livrar disso apenas dizendo: não vou sentir isso mais. Porque o que eles sentem não vem da razão lógica. Vem daquele oceano escuro sob o pensamento consciente. E as chaves desse oceano estão em suas mãos. Mas agora chegamos à parte que ninguém se atreve a te dizer. Há uma peça dentro de você que se alinha perfeitamente com o que eles estão procurando. O que os prendeu na armadilha não foram apenas seus comportamentos visíveis, mas a mistura entre o que você reflete e o que eles mais precisam encontrar. Isso foi um eco perfeito estabelecido entre sua ferida e algo dentro de você. Então, o que é esse algo dentro de você? Essa é a pergunta mais perturbadora, porque sua resposta não é simples, não é confortável, e ouvi-la não é nada fácil. Há algo dentro de você que evoca um mistério emocional, não de forma calculada, nem manipulativa, mas de uma maneira honesta e natural ao máximo. Há algo na sua maneira de existir que diz: estou aqui, mas ao mesmo tempo diz: mas não exatamente. Essa estranha distância intransponível que chama e mantém uma distância que não pode ser nomeada com precisão. Para a mente subconsciente daquela pessoa, isso não é um sinal de alerta. É um convite irresistível. Porque a mente humana é projetada para completar padrões incompletos, fechar arquivos abertos e resolver enigmas emocionais. E você se tornou o enigma mais urgente e vibrante que ele precisa resolver. E é isso que torna tudo isso realmente perigoso. Enquanto você continua a sua vida sem entender completamente o que está acontecendo, ele está construindo uma versão de você em sua mente. E essa versão não é mais completamente você. É outra coisa. É a sua imagem misturada com todos os seus desejos, todos os seus medos, todas as suas esperanças e os restos de cada pessoa que ele deixou inacabada antes de você. Isso significa que o que ele sente não é direcionado apenas a você, mas a tudo o que você representa nas camadas mais profundas de sua alma. Esse é um fardo pesado que nenhum de vocês escolheu carregar, mas agora ele está bem no meio de vocês. E nos próximos minutos, o que você fará com esse conhecimento determinará se essa coisa que está acontecendo entre vocês se tornará uma história extraordinária ou uma destruição que os devorará lentamente. Porque há algo mais que você precisa saber. Enquanto tudo isso acontece, há algo acontecendo dentro de você também. Algo que você ignora ou reprime, porque enfrentá-lo é extremamente perturbador. A verdade é você. Você sabe que eles te amam loucamente. Em algum nível você percebe isso. E uma parte de você precisa disso. Uma parte de você se alimenta disso. A parte que chamamos de formas mais antigas do eu sente algo que você não quer chamar pelo seu verdadeiro nome, quando percebe aquela intensidade que aquela pessoa sente. O que é essa coisa agora?
Vamos abrir essa caixa. Há uma coisa que os humanos fazem melhor do que qualquer outro ser vivo na face da Terra: mentir para si mesmos. Não de forma grosseira e clara, mas com uma elegância excepcional e uma história tão habilmente simulada que quase é impossível distinguir. E você, enquanto ouve isso, está fazendo exatamente isso em relação àquela pessoa que te ama loucamente. Você quer saber qual é a mentira? A mentira é esta: que tudo isso diz respeito apenas a ele, que é totalmente problema dele, e que você é apenas uma pessoa vivendo a vida dele. Ele pegou algo simples e transformou em uma mentira, que você não tem relação com aquela intensidade ardente que ele sente. Essa mentira é muito confortável, muito limpa e inventada do zero, porque o que acontece entre você e aquela pessoa é um sistema complexo de duas partes: obsessão, intensidade e fogo fora de controle. Pode estar do lado dele, mas você é a parte que opera esse sistema, o movimenta, o mantém de pé e alimenta aquele fogo dentro dele sem que você perceba. E aqui as coisas ficam realmente perturbadoras. Há um conceito na psicologia chamado força da repetição. A ideia é simples e devastadora ao mesmo tempo. Nós, humanos, tendemos a reproduzir as mesmas dinâmicas emocionais repetidamente. Não porque amamos a dor, ou porque nossas mentes são limitadas, mas porque nosso subconsciente busca uma segunda chance para resolver aquele nó que não conseguiu desatar da primeira vez. Ele quer fechar aquele ciclo que permaneceu aberto. Então, onde você acha que está sentada nessa busca que essa pessoa que se apaixonou por você está fazendo? Você não é apenas um ser humano. Você é um símbolo. Você é a personificação daquela promessa emocional que alguém fez e não cumpriu muito antes de você entrar na vida dele. Você é a segunda chance que o subconsciente dele procura desde o dia em que aprendeu o que é o amor e se feriu pela primeira vez. Mas aqui está a ironia. Você não pode cumprir essa promessa. Ninguém pode. Porque essa promessa não foi feita a você. Essa promessa diz respeito a uma ferida que existia antes de você. E toda vez que você se aproxima, toda vez que você dá a ele o que ele precisa, mesmo que por um momento, aquele ciclo se aprofunda ainda mais. A expectativa se torna imensa. A necessidade se torna mais desesperada. E você, sem querer ou planejar, se torna o epicentro do terremoto emocional do qual eles não sabem como escapar. Mas pare aqui. Porque há algo nessa dinâmica que quase ninguém enfrenta. Algo que vive naquele espaço enquanto a pessoa sente isso por você e o que você sente quando sabe disso. Quando você descobre que alguém está profundamente apaixonado por você, há uma série de reações que quase todos vivem em suas profundezas. Mas poucas pessoas conseguem reconhecê-las sinceramente. No começo, vem algo que se assemelha à surpresa. Depois, algo que se assemelha ao desconforto. Então, se você conseguir ser honesta consigo mesma a ponto de doer, vem aquela coisa que você não quer chamar pelo SE ou verdadeiro nome: poder. Saber que alguém precisa de você dessa forma dá à pessoa uma sensação de força. Esse eu primitivo, menos refinado, sente algo quando percebe essa verdade. E isso não é necessariamente crueldade ou maldade. É algo mais profundo, algo mais impactante. É a reação instintiva de ser escolhida, desejada de forma absoluta, de ser o centro emocional do universo de outra pessoa. E aqui está o verdadeiro perigo que ninguém te contou. A sensação é viciante. Não no sentido figurado, mas no sentido real e neurológico. Saber que você é profundamente amada ativa os mesmos mecanismos de recompensa, o mesmo sistema de dopamina, a mesma estrutura cerebral que causa dependência química como as drogas.
Então aparece algo sombrio e encantador ao mesmo tempo. Você não é necessariamente realista em seu amor, mas está viciada naquela sensação que ele te proporciona. Você está pendurada naquelas olhadas que te procuram na sala, na frequência aquelas mensagens que te dizem sem palavras: você é a coisa mais importante deste mundo. Você sabe o que isso faz com seu comportamento? Muda-o silenciosamente e calmamente sem que você perceba. Você começa a enviar sinais mistos. Quando vê que eles se afastam, você começa a se aproximar. E quando vê que eles se aproximam demais, você começa a recuar. Não é por cálculos, mas de uma maneira totalmente instintiva. Seu sistema nervoso já aprendeu a funcionar como uma espécie de termostato emocional para aquela intensidade que eles sentem. Quando diminui, você faz algo para aumentá-la. E quando sobe demais, você dá um passo para trás para não se queimar. Essa dança, aterrorizante e linda ao mesmo tempo, é o ajuste que mantém o fogo vivo dentro deles. Isso é o que chamamos de tensão estruturada, aquele estado em que duas forças opostas coexistem na mesma relação, criando uma tensão que nenhuma das partes consegue resolver, mas ao mesmo tempo não consegue abrir mão dela. Essa é a mecânica que explica por que algumas pessoas não conseguem continuar com alguém, mas também não conseguem viver sem essa pessoa. É o ciclo mais difícil de quebrar na psicologia humana. E agora chegamos à parte que realmente dói. Há uma possibilidade da qual você sempre fugiu. A possibilidade de que você também esteja presa. Talvez não da mesma maneira. Talvez não com a mesma intensidade visível ou os mesmos comportamentos desesperados, mas de alguma forma você também está presa. Você caiu em uma armadilha de uma dinâmica que satisfaz algo que você precisa, e talvez você não tenha coragem de nomear. O que você quer de tudo isso? Essa é a pergunta que muda tudo. Porque se você for honesta consigo mesma, nas profundezas, onde ninguém pode te ouvir, talvez você encontre algo que nunca esperou. Talvez você perceba que o amor que eles têm por você preenche um vazio dentro de você, que não poderia ser preenchido de nenhuma outra maneira. A intensidade do amor dele por você, mesmo que você não corresponda da mesma forma, faz você se sentir real. Te dá a sensação de que você é visível. Esse sentimento de existência que o mundo comum nunca pode te dar. E isso não te torna uma pessoa ruim, não te torna uma pessoa dura, mas te torna responsável. Porque você não pode mais se esconder atrás dessa máscara. Você sabe agora que há coisas que operam nessa dinâmica e que também servem ao seu interesse. E essa conscientização, se você a aceitar completamente, vai destruir toda aquela história que você contava a si mesma sobre essa situação. Você não é mais apenas a pessoa amada de forma passiva. Você é uma parte ativa que gira essa roda. Mas há algo que você precisa entender urgentemente. Toda dinâmica desse tipo tem um ponto sem retorno. Um momento em que as emoções reprimidas, os desejos não resolvidos e as necessidades acumuladas chegam a um ponto de saturação e o sistema colapsa de uma forma ou de outra. E acredite em mim, esse ponto está mais próximo do que você imagina. O que aquela pessoa sente por você não vai permanecer com a mesma intensidade esperando em silêncio para sempre. As emoções reprimidas, como bem documentado na psicologia, sempre buscam uma saída. Não podem ser mantidas dentro indefinidamente. E quando encontram essa saída, não o fazem da maneira que você espera. Às vezes explodem como um amor desesperado que não foi reconhecido. Às vezes aparece de repente como uma distância inexplicável. Às vezes se transforma em raiva direcionada a você. E às vezes em raiva que a pessoa direciona a si mesma. E se você chegar a ignorar o que está acontecendo, e se você chegar a nadar nessas águas sem realmente entender suas mecânicas, você será pega de surpresa quando aquele ponto for ultrapassado. Mas a parte mais chocante de tudo isso não é o que ele fará, mas o que você sentirá quando ele fizer isso. Porque ninguém pode te preparar para o que você sentirá quando a pessoa que te amava loucamente parar de ser assim.
De repente, algo dentro de você se quebrará. Isso contrastará completamente com a história que você construiu em sua cabeça. Algo que você não esperava sentir. Algo que te atingirá no rosto com dureza e, de repente, para te mostrar o quanto você realmente precisava do que eles te ofereciam. Você entende do que estou falando, não é? Você sente esse desconforto que a aceitação disso cria? Ótimo! Porque esse desconforto é o sinal mais claro de que você começou a ver o que realmente está acontecendo e o que não viveu realmente nas profundezas do subconsciente que os move juntos. Isso é algo que a maioria das pessoas nunca se atreve a enfrentar com sinceridade. Trata-se de um medo humano ancestral. Não é medo de abandono ou rejeição, mas algo muito mais profundo. O medo de que você realmente saiba e compreenda, e ainda assim não seja suficiente. E a verdadeira razão pela qual aquela pessoa que te ama loucamente não consegue se afastar de você é que você fez algo que ninguém fez antes. Você lhes mostrou que é possível ver e entender verdadeiramente alguém. E quanto mais os prendeu a você com correntes, mais isso os aterrorizou na vida de qualquer ser humano. Há um momento crucial em que uma pessoa aprende que o amor intenso é perigoso. Eles não se lembram disso conscientemente. Foi enterrado sob as identidades que construíram ao longo de anos de experiências acumuladas para não se machucarem dessa forma novamente. Mas está lá, como uma cicatriz invisível, como um molde gravado no sistema nervoso, intervindo antes que o pensamento consciente tenha a chance de responder. E você fez algo que ninguém conseguiu fazer com uma precisão infinita. Tocou aquela cicatriz. Não com violência, não com crueldade, mas com algo muito mais destrutivo, com aquela compaixão perfeita que faz a pessoa derrubar suas paredes sem nem perceber. Você sabe qual foi o resultado desse contato? Puro terror disfarçado de amor. Porque o que muitos chamam de amor obsessivo, o que você vê naquela pessoa que não consegue te tirar da cabeça, não é apenas desejo, mas também medo. Medo de alguém que sente, pela primeira vez em muito tempo, que pode realmente se abrir e teme até a morte o que isso significa. Eles te amam, mas ao mesmo tempo estão apavorados de se apaixonar. Não conseguem se afastar completamente de você sem sentir que vão desmoronar, mas não conseguem se aproximar de você sem sentir um tico diferente de colapso. Isso não é a mais completa armadilha psicológica que existe? E você a construiu sem saber? Estamos falando aqui de um mecanismo de defesa, conhecido como formação reativa. Quando o sentimento se torna intenso demais, quando a experiência direta se torna muito ameaçadora para a alma, a mente o transforma em seu oposto completo. Aquele amor que assusta a pessoa se transforma em frieza calculada. Aquela sensação de vulnerabilidade que esmaga a alma se transforma em arrogância exagerada. O desejo desesperado se transforma em indiferença artificial. Você conhece essa pessoa? Quantas vezes, após o momento direto em que era impossível não ver o quanto você é importante para eles agiram como se você não importasse nem um pouco? Isso não é uma contradição. Isso não é loucura. Este é o sistema de segurança mais avançado que o cérebro humano criou. Esconder o que mais importa para você atrás de uma máscara que diz exatamente o contrário. E há apenas uma razão pela qual eles fazem isso com você especificamente. Por que essa dinâmica é mais intensa com você do que com qualquer outra pessoa em suas vidas? Porque você é o maior risco emocional que eles assumiram há anos, e talvez por toda a vida. E isso não faz de você especial no sentido geral. Faz de você o espelho mais claro que encontraram até hoje. Aquele espelho que não reflete o que eles querem ver, mas reflete quem eles realmente são quando ninguém está olhando. Mas agora há algo que eu peço que você examine com sinceridade. Enquanto falo sobre o que acontece dentro deles, há algo funcionando em paralelo dentro de você também. Algo que giramos em torno sem nomeá-lo diretamente. Você também está assustada. Não do mesmo tipo, não da mesma maneira. Mas, nesta situação, além do mero cansaço pela intensidade de suas emoções,
Há algo que provoca desconforto dentro de você. Ser amada por alguém dessa forma completa, dessa forma totalmente nua, provoca em você uma reação que não é apenas gratidão simples ou um desconforto passageiro. É mais como a sensação de não conseguir aceitar isso. Quantas vezes na sua vida você teve que aprender a amar? Não é como você ama. Isso é mais fácil, mais ativo e mais sob seu controle. Eu estou falando sobre receber amor, sobre permitir-se ver, sobre a decisão de ficar e não fugir quando alguém realmente olha para você. Porque cedo na vida, há pessoas que aprenderam que o amor, quando é incondicional e completo, é perigoso. Não porque alguém lhes disse isso com palavras, mas porque as experiências que viveram ensinaram essa lição de maneiras mais sutis e duradouras. E agora, aquela pessoa que te ama loucamente está diante de você, com o coração nas mãos. E há uma parte de você que não sabe exatamente o que fazer com isso. Não é que você não o veja, você o vê. Não é que você não sinta isso, você sente. Mas uma parte de você não acredita que isso é real, ou acredita que não merece que seja real, ou tem tanto medo de que isso seja real, então se despedaça a ponto de preferir mantê-lo naquele limbo que você pode controlar, onde você pode decidir quando se aproxima e quando se afasta. E você sabe o que é isso? É exatamente o que eles sentem. Você está apenas olhando do outro lado do espelho. Dois medos se olhando. Dois sistemas impulsivos abertos a todo vapor. Duas mentes se reconhecem, mas não sabem o que fazer com esse reconhecimento. E isso é chamado na psicologia profunda de nervos do encontro. Que duas pessoas precisam uma da outra com a mesma intensidade, mas por razões diferentes e de feridas diferentes. E nenhuma delas possui as ferramentas conscientes para gerenciar a tempestade que as atinge. O resultado não é um amor simples, nem um relacionamento que flui suavemente. O resultado se transforma em um campo de força invisível, irresistível, destrutivo e criativo ao mesmo tempo. E agora chegamos à camada mais dolorosa, porque até agora falamos sobre os mecanismos, circuitos e estruturas psicológicas, mas sob todos esses mecanismos reside algo mais simples e mais cruel do que qualquer conceito psicológico. Dê-lhe um nome. Dentro de cada ser humano que ama de forma obsessiva, existe uma solidão muito especial. Não é a solidão da ausência de alguém ao seu lado. Essa é a superfície da questão. Estou falando de algo muito mais profundo. A solidão de sentir que ninguém pode acessar o lugar onde você realmente está. A solidão de expor suas partes que as pessoas olham, mas não veem. Essa solidão profunda de amar uma versão de você que não é você completamente. Aquela pessoa te encontrou. E naquele momento que mudou tudo, ele sentiu que era capaz de alcançar aquele lugar onde ninguém havia chegado. Ele sentiu que você seria a exceção. Não porque você disse algo extraordinário, nem porque você fez algo calculado para criar esse efeito, mas porque naquele momento você realmente era você, e em um grau que fez seu sistema nervoso perceber você como algo real, seguro e diferente. E isso foi mais do que suficiente para ele se apaixonar completamente por você. Mas depois dessa queda, você sabe o que acontece? O medo volta de uma forma muito maior do que antes. Porque agora eles têm algo a perder. Porque o risco se tornou muito real. Eles não são mais apenas sonhadores da possibilidade de ver e entender. Eles estão experimentando a compreensão e a visão por si mesmos. E isso os deixa vulneráveis de uma maneira que nunca estiveram em suas vidas. E essa fragilidade extrema que aparece em uma pessoa que aprendeu a se proteger de maneira clara e previsível, a leva a fazer exatamente o oposto do que deseja fazer. A leva a se afastar da pessoa que mais quer que fique. A leva a ferir a pessoa que mais quer valorizar. A leva a destruir a coisa que mais deveria proteger. Não porque sejam maus, não porque não se importem,
mas porque o sistema de defesa que construíram por anos não consegue distinguir entre a verdadeira ameaça e o verdadeiro amor, porque a sua intensidade para eles parece idêntica por dentro. E agora chegamos ao ponto onde tudo o que você ouviu até agora se cruza, em um ponto que você não pode mais ignorar. Há uma decisão à espera. Uma decisão que você adiou e evitou, ambos, com suas próprias maneiras, seus próprios medos e com toda a sua força. E essa não é a decisão que você pensa. Não é a decisão de ficar juntos ou não. Não é a decisão de reconhecer o amor ou não. Não é nenhuma daquelas decisões externas que a mente consciente coloca no centro do problema. Essa é uma decisão que deve ser tomada naquele oceano profundo, onde vivem todos aqueles padrões que direcionam comportamentos sem permissão. Uma decisão que deve ser feita naquela sala escura, onde se escondem aqueles momentos que moldaram vocês e aquelas feridas que os marcaram. A decisão é esta. Vocês estão prontos para fazer aquilo que raramente as pessoas fazem com sua livre vontade, que é realmente ver um ao outro? Não aquela versão convincente que vocês mostram ao mundo. Não aquela versão que contam aos seus amigos, que se justifica, se protege e se explica constantemente. Mas aquela é a versão verdadeira, que sabe bem o que está fazendo e por que está fazendo. Aquela versão capaz de reconhecer seu medo, mesmo que isso seja doloroso. Aquela versão que pode dizer, mesmo que em silêncio, eu também estou apavorada com isso. Porque se essa decisão não for tomada, se vocês continuarem a se mover com seus mecanismos de defesa sem nunca questioná-los, o que foi construído entre vocês chegará a um ponto de colapso maior. Não porque o amor não seja real, mas porque o amor inconsciente, covarde, que não tem a intenção de se mostrar completamente, inevitavelmente se tornará uma fonte do mesmo sofrimento do qual vocês tentaram escapar desde o início. E vocês estão à beira desse abismo. Exatamente. Você me ouviu até este momento. E isso me diz algo sobre você. Você não veio aqui para ouvir conselhos de amor baratos. Não veio para me pedir que lhe diga a mensagem que deve enviar ou como jogar o jogo do gato e do rato. Você veio ao canal de filosofia de Carl Jung porque algo dentro de você sabe que o que está acontecendo carrega um significado muito mais profundo do que você ainda não conseguiu nomear completamente. And agora, vamos nomear tudo pelo seu nome, sem filtros e sem aquelas coberturas confortáveis que usamos para chegar até aqui. A verdade é esta. A verdade completa e incompleta é esta. Há algo que você faz, uma ação especial na sua maneira de existir. Algo que não tem nome na linguagem do amor romântico comum. Isso não é sedução, não é manipulação, não é uma magia superficial. Funciona em uma frequência que a maioria das pessoas nunca consegue acessar, porque requer algo extremamente raro neste mundo moderno. Presença verdadeira. Não é apenas a presença física de alguém que está naquela sala. Não é a presença de alguém que responde mensagens, se compromete com planos e cumpre obrigações sociais do amor. Estou falando sobre a presença de alguém que para de existir como uma persona ou um papel e está presente apenas como um ser humano, mesmo que por um único momento. A presença de alguém que não calcula a imagem que irá refletir, não controla como é percebido. E deixa de lado aquela tarefa que todos nós realizamos inconscientemente, que é a edição simultânea de sua própria história. Alguém que simplesmente está lá. E essa pessoa sentiu isso. E isso o isolou de uma maneira para a qual ele não estava preparado de forma alguma. Porque nosso sistema de defesa, aquele castelo interno que construímos contra a dor, é projetado para nos proteger de ameaças, projetado para perceber o perigo, para antecipar o abandono, para detectar a traição antes que aconteça. Mas não foi projetado para nos defender contra a presença real de outra pessoa. Não há defesa contra isso. Não há mecanismo. Porque ao longo de milhões de anos de evolução,
A verdadeira existência de outra pessoa nunca representou uma ameaça. Era a única coisa verdadeiramente real e segura. E quando a encontramos, quando encontramos a versão verdadeira e não a versão falsa e representada, o sistema nervoso reage da única maneira que conhece. Se abre completamente, sem compromisso. Não lentamente, mas de uma vez. Abre-se de par em par, como uma porta que esteve fechada por muito tempo. E o que você fez foi exatamente isso. Abriu uma porta que aquela pessoa nem sabia que podia ser aberta. E agora vocês dois estão diante daquela porta aberta. Ambos estão aterrorizados para entrar por aquela porta. E vocês também não podem fechá-la. Estão ali sem saber se o que os espera lá dentro é o paraíso ou a destruição. E aqui está o momento de iluminação que muda tudo. A razão pela qual essa situação ainda não foi resolvida, a razão pela qual permanece presa em um estado de tensão suspensa, nesta intensidade que você não reconheceu totalmente e não abandonou completamente, a razão pela qual vocês estão girando nesse círculo que aparentemente não tem saída, não é que o amor não seja forte o suficiente, mas porque ambos esperam que o outro dê o primeiro passo, que atravesse aquele limiar primeiro. Ambos se olham de lados opostos do espelho. Essa pessoa espera de você um sinal que diga que a rendição total é segura, que não vai te abandonar quando fizer isso, que essa fragilidade não se tornará uma arma que o destrua. Ele busca uma prova de que você não vai fugir quando vir tudo o que está por trás daquela porta que você abriu, mesmo que você não expresse isso em palavras, e mesmo que você não reconheça completamente para si mesma que está esperando. Você também está esperando algo dele, uma prova de que o que vê em seus olhos é real, que a intensidade que ele sente é genuína e não apenas uma projeção. Você espera um sinal que diga que se você se permitir receber isso completamente e se derrubar aquelas paredes que construiu há muito tempo, você não vai desmoronar, e que isso não será mais do que você pode suportar, e que você não vai se afogar, e que você não vai se perder, e que não vai perder aquela parte de você que acha que precisa segurar para continuar sendo você. E assim, ambos esperam em silêncio, com aquela tensão que preenche o espaço entre vocês como se fosse algo quase físico, e o tempo passa. Isso é o que o tempo asterisk faz com os sentimentos não expressos, com o amor não reconhecido, com aquelas portas abertas que ninguém atravessa. Faz com que apodreçam. Não de forma repentina ou dramática, mas lentamente, em silêncio e destruição. Aquela intensidade que poderia se transformar em algo extraordinário começa a se transformar lentamente em ressentimento, em decepção, naquela dor específica de alguém que esperou muito tempo e não obteve o que precisava. O amor que não é permitido existir não desaparece de forma simples e limpa. Ele se transforma em dor. Essa dor, no final, busca uma direção. Existem apenas duas direções que ela pode seguir. Ou se dirige para fora, em direção a você, na forma de afastamento ou explosão emocional. Ou se dirige para dentro daquela pessoa que a sente, para se gravar como uma ferida que não cicatrizará por anos. E nenhuma das opções é o que qualquer um de vocês deseja. Mas se nada mudar, é exatamente para onde vocês acabarão indo. E agora chegamos à parte que foi preparada por tudo o que foi dito anteriormente. A verdade nua e crua que está por trás de tudo o que analisamos. A verdade mais simples e aterrorizante dentro dos limites do amor humano. Todos aqueles que mergulharam nas profundezas da alma humana perceberam uma verdade fundamental. Shocked face. O ser humano passa uma grande parte de sua vida fugindo da única coisa que realmente precisa. Não fugindo de seus inimigos, não fugindo da dor, fugindo do verdadeiro amor, fugindo do verdadeiro contato, fugindo daquele momento em que outra pessoa olha para ele, não com palavras, mas com sua presença, e diz: eu vejo você completamente e estou aqui antes. Ele foge disso
porque isso exige algo que a maioria das pessoas nunca aprendeu a fazer com coragem suficiente: se render. Não no sentido de derrota, mas no sentido de se render como o maior ato de coragem. Ser capaz de dizer: aqui estou. Isso é o que sou. Não vou me proteger de me conhecer e entender realmente. Não vou mais calcular quanto vou permitir que você veja de mim. Eu me rendo a isso. Esse ato, que parece muito simples quando é expresso em palavras, é o ato mais difícil que um ser humano pode realizar. Aprender que se mostrar completamente é perigoso. Esse é o ato subjetivo que ambos evitam com suas próprias maneiras de escapar. E o que eu quero que você se lembre de tudo que ouviu hoje não é uma estratégia, não é uma série de passos, não é uma tática para sair vitoriosa dessa situação. A única coisa que eu quero que você leve com você é uma única pergunta, a pergunta mais importante neste contexto, para que você possa receber plenamente o que essa pessoa está lhe dando. O que deve acontecer dentro de você e não dentro dele? Não é a gestão, mas a recepção. Não é o controle, mas a recepção. Não é controlar a quantidade que você permite entrar, mas apenas aceitar. Nada mais. Porque se há algo que essa situação pede que você faça, se há algo que o universo coloca em seu caminho com toda a sua despreocupação e perfeição na forma desse amor avassalador que alguém tem por você, é não examiná-lo, mas examinar a si mesma. Que parte de você ainda acredita que não merece ser amada dessa forma? Que parte de você ainda espera que algo quebre ou estrague antes de confiar que isso é real? Até quando? Quando SUA, versão antiga, que aprendeu que o amor tem condições e que essas condições sempre se transformam em correntes que ditam como você interage com isso? Porque a pessoa que te ama loucamente não é um problema a ser resolvido. É uma oportunidade de visão que apenas poucas pessoas encontram na vida. Não estou falando da oportunidade de fuga. Isso é um efeito colateral. A verdadeira oportunidade é esta: a oportunidade de descobrir o que há dentro de você quando o amor realmente bate à sua porta, sem anestesia, sem condições, e te obriga a recebê-lo ou a manter a distância como você sempre fez. E essa decisão, que ninguém pode tomar por você, que não pode ser delegada ou adiada para sempre sem consequências, não apenas determina o que acontecerá entre você e aquela pessoa, mas também define que tipo de pessoa você escolherá ser. Porque, no final, quando você remove todas aquelas análises e psicologia e mecanismos de defesa e compulsão à repetição e toda aquela construção teórica que construímos juntos hoje no canal de filosofia de Carl Jung, resta algo muito simples. Resta um ser humano que te ama com uma intensidade que te assusta. Então, o que você fará diante da pergunta mais antiga do mundo? Você ficará? Não por eles, mas por você? Você ficará neste momento, nesta realidade, nesta fragilidade compartilhada, tempo suficiente para descobrir em que você se tornará quando parar de se proteger completamente de saber? A maioria das pessoas não faz isso. A maioria das pessoas vem até aqui, até essa linha tênue onde o verdadeiro amor começa. Dá um passo para trás, cria uma história sobre por que recuar foi a escolha certa e continua suas vidas. E depois de anos, em um momento de silêncio, se perguntam: o que teria acontecido se eu tivesse ficado? Você não precisa ser essa pessoa. Mas essa não é a parte que quero que você se lembre. A parte que quero que você se lembre é a forma mais simples e clara de tudo que falamos. Aquela verdade que não precisa de nenhuma teoria para existir. Aquela coisa que toda pessoa sabe em seu íntimo, mesmo que tenha passado a vida inteira fugindo dela. O amor que não é permitido existir não desaparece. Ele se transforma em uma ferida que você passará o resto da sua vida tentando não repetir nunca mais. Isso é o que está em jogo. Não é apenas um relacionamento romântico, mas quem você escolhe ser.